Hoje à noite, quando o sol se puser, você vai apertar um interruptor sem nem pensar. A luz vai inundar o cômodo e pronto. Nem vai reparar, mas pare para pensar nisso por um segundo. Esse interruptor não existiu durante praticamente toda a história da nossa espécie. Por mais de 300 mil anos, quando o sol se punha, o mundo simplesmente apagava. Escuridão de verdade, daquelas em que você não enxerga a própria mão a um palmo do rosto. E aqui está a parte estranha. Quase nenhum humano vivo hoje já viveu isso de verdade. Cada um dos seus antepassados, todos eles, passou cerca de metade da vida nesse breu. Na maior parte desse tempo, nem velas eles tinham, só o céu preto, as estrelas e o fogo que conseguissem manter aceso. Então, o que eles faziam durante todas essas horas? A resposta muda bastante coisa sobre o que a gente acha que sabe sobre sono, sobre histórias e sobre o que significa ser humano. E uma dessas coisas, uma fase inteira da mente humana, você provavelmente nunca experimentou, mas seu corpo ainda lembra como fazer. Já chego nisso. Vamos começar pelo fogo, porque o fogo é o motivo de tudo isso ser possível. As evidências mais antigas de humanos lidando com fogo aparecem em lugares como a caverna Vonderwerk, na África do Sul. Há quanto tempo, exatamente, os nossos ancestrais controlavam o fogo de forma rotineira, ainda é debatido entre os pesquisadores. Algumas pistas vão de 1 milhão de anos atrás, e o uso habitual e indiscutível fica mais nítido por volta de algumas centenas de milhares de anos. Mas o ponto importante é outro. O fogo não serviu só para aquecer. O fogo reorganizou o dia humano inteiro. Antes do fogo, a gente era como qualquer outro primata. Sol se pôs, você sobe numa árvore ou se enfia num canto protegido e fica quieto, porque se mexer no escuro era virar comida. Nossos olhos são péssimos no escuro, bem piores que os dos predadores que nos caçavam. Leopardos, hienas, lobos, todos enxergavam de boa. O fogo virou essa equação do avesso. Uma fogueira cria um espaço de proteção ao redor dela. Predadores tendem a não chegar perto das chamas. E não é exagero romântico. Antropólogos que estudam grupos caçadores-coletores hoje observam que se afastar do fogo à noite é, de fato, mais perigoso. Mas o fogo deu algo que os humanos nunca tinham tido antes. Uma coisa que, ao longo de milhares de gerações, mudou a nossa espécie: horas extras. Pensa assim. Antes do fogo, o dia útil acabava no pôr do sol. Umas 12 horas no verão, 8 no inverno. E acabou. O fogo, de repente, acrescentou 2, 3, 4 horas utilizáveis em cada dia. E o que a humanidade fez com esse tempo é fascinante. Em 2014, a antropóloga Polly Wisner publicou um estudo que passou anos sendo construído. Ela gravou conversas dos Juhoansi, um povo do deserto do Kalahari que ainda vive de um jeito muito próximo do modo de vida humano original. O que ela achou foi impressionante. Durante o dia, cerca de 80% das conversas eram práticas. Quem vai caçar onde, quais plantas estão prontas, reclamações, logística, negociação. Conversa diurna era trabalho. Mas à noite, em volta do fogo, tudo mudava. Mais de 80% das conversas viravam histórias. Causos de pessoas em lugares distantes, aventuras, mitos sobre a origem do mundo, piadas que faziam o acampamento inteiro rir. Wisner defende que foi ali, na luz da fogueira, que a cultura humana nasceu. A fogueira foi o primeiro teatro, a primeira sala de aula, a primeira igreja. Foi onde os humanos aprenderam a pensar além do agora, a imaginar coisas que ainda não existem. Foi ali que a gente virou a gente. Mas a noite não era só história ao redor do fogo. Tinha outra coisa acontecendo, uma coisa que a ciência só redescobriu nas últimas décadas, e que sugere que você está dormindo do jeito errado. Você não foi feito para dormir do jeito que dorme hoje. Em 2001, o historiador Roger Eckert publicou algo que sacudiu a ciência do sono. Ele tinha passado anos cavando registros antigos e encontrou um padrão que ninguém esperava. Centenas de referências, espalhadas por séculos, livros de oração, registros judiciais, diários, manuais de medicina, cartas de gente comum, até passagens na Odisseia de Homero. Todas mencionavam a mesma coisa: o primeiro sono e o segundo sono. Antes da era industrial, as pessoas não dormiam num bloco só. Iam para a cama pouco depois do anoitecer, dormiam umas 4 horas e aí acordavam. Ficavam de 1 a 2 horas acordadas, no meio da madrugada, e depois voltavam a dormir mais umas 4 horas, até o amanhecer. Isso não era insônia, isso era o normal. Era assim que todo ser humano do planeta dormia, por milhares de anos.
E o que faziam naquele intervalo acordado no meio da noite? De tudo. Um médico francês do século XVI recomendava que casais concebessem filhos justamente nessa janela. As pessoas visitavam vizinhos, interpretavam os sonhos enquanto ainda estavam frescos, rezavam, escreviam ou simplesmente ficavam deitadas no escuro, pensando. Manuais da época diziam que aquela era a melhor hora para refletir. A mente calma, o mundo parado. E aqui está o detalhe que dá arrepio. Durante séculos, historiadores liam essas referências e traduziam primeiro sono como outra coisa qualquer, porque eles simplesmente não conseguiam imaginar que as pessoas já tinham dormido de um jeito diferente do nosso. Aí, a ciência entrou e confirmou tudo, num experimento que provavelmente é o mais perturbador dessa história inteira. O psiquiatra Thomas Weir fez uma experiência simples. Pegou um grupo de voluntários e tirou toda a luz artificial da vida deles. Por um mês, eles viveram 14 horas de escuridão toda noite, mais ou menos como seria para um ancestral antes de o fogo esticar a noite. Em poucas semanas, todos caíram exatamente no mesmo padrão. 4 horas de sono, 1 a 3 horas de vigília tranquila, mais 4 horas de sono. Ninguém mandou eles fazerem isso, ninguém sugeriu. O corpo simplesmente fez, como se um programa antigo estivesse esperando ali dentro o tempo todo, soterrado embaixo de séculos de luz elétrica. E tem mais. Ver mediu os hormônios dos voluntários durante aquela vigília no meio da noite. Eles estavam num estado diferente de qualquer vigília normal. O cérebro produzia níveis elevados de prolactina, o mesmo hormônio ligado a estados de profundo relaxamento. Eles descreviam uma sensação de paz, quase meditativa. Não era um buraco no sono, era um estado de consciência próprio, um estado que a maioria dos humanos modernos nunca experimentou. Então, o que matou esse estado? A resposta é mais simples do que parece, e provavelmente está na sua mão agora. Luz. No século XVII, as cidades começaram a instalar lampiões nas ruas. Paris foi uma das primeiras, sob Luís XIV, que queria reduzir o crime. Londres veio em seguida. A noite, que tinha sido um lugar de medo e perigo, foi virando navegável. Depois vieram velas mais baratas. Depois, os lampiões a gás, no século XIX. E aí, em 1879, Thomas Edison comercializou a lâmpada elétrica. Em uma geração, a noite que os humanos conheciam havia 300 mil anos simplesmente acabou. E tem uma curiosidade que quase ninguém conhece. A palavra toque de recolher, em inglês, curfew, vem do francês couvre-feu. Significa, literalmente, cobrir o fogo. Nas cidades medievais, um sino tocava à noite, avisando que era hora de cobrir ou apagar o fogo. A noite era para ser escura, a noite era para dormir. Andar na rua depois do escuro era suspeito. Em muitas cidades medievais, sem uma lanterna era até ilegal. A noite pertencia aos criminosos e ao sobrenatural. E aí, a gente conquistou a noite, inundou ela de luz, e achou que isso era progresso. Mas olha o que a gente perdeu junto. O ser humano moderno fica exposto à luz artificial, em média, por 7 a 8 horas depois do pôr do sol. E essa luz, principalmente a luz azul das telas, suprime a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. O seu corpo não sabe diferenciar uma lâmpada do sol. Quando a luz bate na sua retina às 11 da noite, o cérebro entende que é dia. Atrasa a melatonina. Fragmenta o sono. Bagunça um ritmo que levou milhões de anos para se formar. Pesquisadores descobriram que basta uma semana acampando, sem luz artificial nenhuma, para que o relógio interno das pessoas se reajuste em quase 2 horas. O corpo volta a produzir melatonina ao anoitecer, e não horas depois. 7 dias. É só o que precisa para 300 mil anos de programação reaparecerem. E é aqui que tudo se conecta. Aquele estado tranquilo e reflexivo entre o primeiro e o segundo sono, aquele que os voluntários de Weir descreveram como meditativo, praticamente não existe mais para a maioria das pessoas. No lugar dele, a gente tem insônia, e trata isso como um defeito. Mas, e se não for um defeito? E se acordar às 2 da manhã e ficar deitado no escuro não for o seu corpo falhando? E se for o seu corpo lembrando uma coisa que ele foi feito para fazer? Por 300 mil anos, seus antepassados passaram as noites num ritmo que a ciência só agora está começando a entender. Eles se reuniam ao redor do fogo e contavam histórias que construíram civilizações. Dormiam em 2 fases, com uma janela de silêncio no meio, e viviam numa escuridão tão completa que a Via Láctea não era uma coisa que você dirige até um parque nacional para ver. Era só o céu,
A gente trocou tudo isso por um interruptor, e talvez você não precise de muito para reencontrar um pedacinho disso. Numa noite dessas, antes de dormir, experimente apagar tudo. Sem tela, sem luz, deixe o escuro ser escuro. Pode ser que seu corpo lembre de algo que a gente esqueceu que sabia. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários. Você já acordou no meio da noite e ficou ali, parado, pensando? Talvez você nunca tenha tido insônia. Talvez você só estivesse fazendo o que humanos sempre fizeram.